Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Procuradoria-Geral da República Portuguesa abre inquérito para investigar a morte da jovem angolana de nome Maria Luemba, de 17 anos de idade, encontrada sem vida em sua casa em Aveiro. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso que vocês estão a ouvir dizer aqui, tá? Finalmente, as autoridades resolveram entrar de peso e cabeça e tronco. You ready? Para tentar resolver essa situação. Primeiramente, sentimentos de pesar aos familiares da jovem Maria Luemba. Desde a semana passada que eu tenho escutado essa situação. Só que eu queria de mais, conteúdos para falar sobre. Né? Agora que temos mais, então resolvi gravar esse vídeo, porque a Procuradoria-Geral da República, prometeu se envolver, tá? Ou resolveu se envolver nesta mesma situação. Temos uma situação também de uma nossa irmã angolana, né, que morta, ou foi assassinada, ou foi encontrada morta na casa de uma amiga na Cuba. Esse é um assunto que nós estamos acompanhando também de perto, vamos denunciar aqui. Olha aqui, ó, família, como vocês sabem, a morte de Maria Luemba, a jovem angolana de 17 anos, está a gerar comoção e revolta entre familiares, ativistas e a comunidade angolana residente em Portugal. Encontrada morta na sua residência em Aveiro, a jovem vivia há pouco mais de 3 anos no país com a mãe e 2 irmãos, uma das quais de apenas 5 anos. Foi quem descobriu o corpo. Segundo relatos da família, Maria foi encontrada sentada numa cadeira perto da janela do quarto, com sinais de incontinência urinária. O corpo, no entanto, não foi mostrado à família, que foi forçada a proceder ao reconhecimento via videochamada, o que levanta séria suspeita quanto à transparência do processo. Abre aspas, disseram a família: não nos deixaram ver o corpo, estão a pressionar para que enterremos sem autópsias, exigimos respostas, fecha aspas, denuncia a família. Suspeito com histórico de violência. A família aponta como principal suspeito um vizinho com históricos de assédio e comprometimentos violentos que, nos últimos meses, teria ameaçado e vandalizado a propriedade da família. Partiu janelas, danificou o carro e lançou objetos contra as janelas durante a noite. Após a morte de Maria, o mesmo indivíduo publicou um vídeo nas redes sociais alegando ter sido assaltado e exibido arranhões visíveis, o que a família interpreta como uma visível tentativa de fabricar um álibi. Abre aspas, disse: ele dizia que éramos sustentados pelos impostos dele. Uma semana antes do crime, incendiou lixo ao lado de um multibanco. Temos medo. A Maria queria sair daquela residência, contou assim um familiar próximo à vítima. Ainda segundo testemunhos, o homem invadiu e vandalizou um restaurante operado pela família, tendo consumido comida dos clientes e forçado o encerramento do espaço. Registros de pedidos de ajuda foram feitos junto à Guarda Nacional Republicana e as autoridades locais, sem medidas de proteção tenham sido acionadas. Indício de negligência e ocultação. A pressão para sepultar o corpo sem autópsias oficial é um aspecto mais alarmante do caso. A Associação Angolana no Porto, representada por Olavo Ferreira, exige uma autópsia independente, investigação rigorosa e o acompanhamento consular. E a entidade questiona por que a família foi impedida de ver o corpo presencialmente. Por que não foi realizada uma autópsia completa, apesar das circunstâncias suspeitas? Que medidas estão a ser tomadas para investigar o vizinho diante do histórico de violência e comportamento estranho após óbito? A mãe da Maria, Ladi, e a tia Isabel apelam por ajuda. A associação LAP, que também acompanha o caso, alerta que a pressão para o sepultamento imediato sem esclarecimento poderá configurar a obstrução da justiça. Para a comunidade angolana e grupos de apoio de imigrantes, o caso revela falhas graves no sistema de proteção às vítimas, principalmente quando estas são mulheres negras e estrangeiras. A família reivindica a autópsia independente completa.
a abertura do inquérito formal contra o vizinho suspeito, medidas de proteção de apoio psicológico aos irmãos menores, envolvimento ativo do Consulado de Angola e organizações internacionais. A hashtag Justiça por Maria Luemba começa a circular nas redes sociais, impulsionando o apelo de justiça e transparência num caso que pode representar mais do que uma tragédia isolada. Um sintoma de racismo estrutural, falhas institucionais e invisibilidade das vítimas, né, família? Essa toda a repercussão que tem gerado nas redes sociais, né? Segundo o jornal O Observador, o caso está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal, que é o DIAP, de Aveiro. Segundo relatos, a jovem foi encontrada com uma corda no pescoço, mãos atadas e sinais de sangue, tendo sido o seu irmão de 6 anos a descobrir o corpo. A família descarta a hipótese de suicídio e aponta a suspeita sobre um vizinho que teria feito ameaças de morte e vandalizado o restaurante da mãe da vítima. A mãe e a avó denunciaram ainda que não foram ouvidas pela polícia judiciária, que inicialmente indicou não haver indícios de crime. A família pediu a realização de uma segunda autópsia e o Consulado de Angola no Porto está a acompanhar o caso. O funeral desta jovem ainda não foi realizado e nas redes sociais foi convocada uma manifestação com o lema Justiça para Maria Luemba, marcada para dia 29 de junho entre o Rócio e a Praça do Comércio em Lisboa, né, família? É basicamente isso. Jota Premado, o que tens a dizer? Uma situação lamentável, tá? Sentimentos de pesar aos familiares. Eu vou colocar aqui o vídeo de algumas pessoas que estão a convocar essa manifestação, a falar. É lamentável. Uma pessoa que é encontrada, tá a entender, de mãos atadas, atrás ou em frente, não importa, com corda no pescoço e com vestígios de sangue, e o vizinho faz um vídeo alegando que foi assaltado num dia antes. Tá a entender? É suspeita. Isso dá a entender que a Maria lutou tanto, certo? A Maria lutou tanto que chegou a azunhar, ou a arranhar o vizinho, entre outros, né, para tentar se safar. Mas infelizmente a Maria veio a óbito. Eu estou a falar supostamente, né? Porque a polícia ainda não disse nada sobre esse vizinho, entre outros. Vou colocar aqui o vídeo, por favor, vamos lá assistir. Portugal começa a se tornar muito perigoso para nós imigrantes, infelizmente. E a morte de Maria Luemba faz-me refletir muito sobre isto, né? Ele matou a miúda, fez o que ele tinha para fazer com a miúda lutou aqueles arranhos, a miúda que ele arranhou a Paloma. Uma miúda de 17 anos, angolana, que vivia em Aveiro com a família, foi morta por um português que tinha problemas com a mãe da miúda, eram vizinhos. Daí a miúda estava sozinha em casa e, segundo a família, esse homem foi lá, amarrou a miúda, enforcou a miúda com cordas no pescoço, cordas no braço e encontraram a miúda morta. E o senhor tem arranhões na cara e no corpo todo. E a polícia foi lá para a casa da miúda, né? E pediram para a família reconhecer o corpo da miúda a partir de uma fotografia. Não podiam ver a miúda, ou seja, só puseram um pano até aqui, só viram o rosto. Por quê? Porque a miúda estava, né? O meu familiar falece e eu não posso ver o corpo. O que é que a polícia portuguesa está a esconder? Por quê? O caso até é esse. Por que a polícia portuguesa está a esconder isto? Por que nenhum canal de TV aqui em Portugal falou sobre isso? Não se falou nada nas TVs portuguesas. E o consulado angolano também não se ouve nada, né? Uma miúda de 17 anos com um futuro pela frente, pagar pelos erros dos adultos. Esse homem, ainda por cima, fez um vídeo a postar nas redes sociais, dizendo que aqueles ferimentos que ele teve foi porque foi agredido por bandidos e tudo mais. Infelizmente, com essa crescente da extrema-direita e da direita, que fazem um discurso tão inflamado sobre a imigração, começa a se pôr em risco a vida de nós imigrantes aqui. Atualmente, para atravessar a estrada em Portugal, eu tenho medo. Eu espero o carro ficar lá no fundo e depois é que eu atravesso. Porque eu fico a me perguntar, e se for uma pessoa que também é contra os imigrantes e eu atravessar a estrada e essa pessoa me rompe, por exemplo, me passa por cima. Justiça, Maria Luemba é uma miúda de 17 anos, tinha muitos sonhos pela frente e esse homem que fez isso precisa pagar. Consulado angolano tem que se movimentar
cara, né? Não se manifestam em nada. Continuam mesmo com aquelas coisas do passado mesmo, sempre a se submeter, é só tudo tá bom. Ninguém vem aqui me perguntar se tem-se prova que foi o senhor ou não. Por quê? Porque se a polícia está a tentar arquivar o caso, ou já arquivou inclusive o caso, o homem está cheio de arranhões logo no dia que a miúda morre, hein? E ele tinha problemas com a família, ele sempre prometeu à mãe da miúda que ia fazer alguma coisa com a mãe da miúda. Porém, eu acho que o senhor, a família tem dinheiro lá em Aveiro e daí não se faz nada. E a polícia não quer que se toque mais no assunto, querem que se enterre logo a miúda e tudo mais. Eu gostava genuinamente de perceber em que mundo é que uma pessoa que se enforca consegue atar as suas duas mãos. E onde é que isto é sequer um pensamento, suicidou-se. Mas suicidou-se como? Como é que uma pessoa vai meter uma corda à volta do pescoço e atar as duas mãos? Ou como é que uma pessoa ata as suas duas próprias mãos? Como é que isto é possível? Isto é o caso da Maria. Eu tenho andado a seguir isto há alguns dias e é um caso que me tem feito um bocado de confusão. Já vi vários vídeos, já li vários posts e eu realmente não consigo perceber qual é que é o problema da justiça a investigar este homicídio. Para além de que já foi falado que esta família, a família da Maria andava a ser perseguida há imenso tempo. O homem tentou destruir o restaurante da mãe, ou algo relacionado com o restaurante. O homem, uns dias antes de acontecer isto à menina, pôs areia no tubo de escape do carro da mãe. Mas está tudo bem. Então, mas isto faz sentido. A questão é, isto no final pode até dar em nada e não ter sido nada daquilo que nós estamos a pensar. Mas investiguem. Quando é um assunto inverso, relacionado com algum português ou algum branco a ser perseguido ou o que quer que seja por uma pessoa afrodescendente, a cara dessa pessoa está em todo o lado. Foi o que aconteceu com a história do motorista, que puseram a cara de dois inocentes pela internet inteira. Agora não põe a cara do homem porquê? Vamos pôr a cara do homem. Este é o homem que andava a perseguir a família da Maria. É este o homem. E a cara dele tem que estar em todo o lado. Quando é o inverso, está, porque é que agora não está? Isto tem que ser feita justiça. Como é que é possível uma menina de 17 anos perder a vida desta forma e não se estar a fazer nada? A família pede justiça. Como é que no reconhecimento do corpo não deixam ver o corpo da criança? Uma coisa é a cara da menina está toda destruída, acontece alguma coisa e a cara está destruída. Outra coisa é a cara estar perfeitamente normal. Mostram a cara minúscula, tapam o pescoço. Porquê? Porquê? Isto é um caso que tem que ser investigado. E porquê que há tanto barulho nas redes sociais e tanto silêncio por cima? Eu não consigo perceber estas coisas. Insistem tanto que Portugal não é um país racista, mas depois, a cada dia que passa, mostra o contrário. E nós não podemos ficar calados. Isto não é só vir para as redes sociais e mostrar que a vida é cor-de-rosa e é tudo muito giro. Não é. E Portugal cada vez está pior. E as pessoas estão a fechar os olhos, tipo, a tudo. E nem é só Portugal, é no geral, no mundo. E nós não podemos ficar calados em relação a estes assuntos. Isto tem que se falar, é preciso justiça. É preciso investigarem este caso. É uma menina de 17 anos que perdeu a vida. Seja suicídio ou não seja, tem que se investigar. Mesmo quando é um suicídio, tem que se investigar. E eu não consigo entender o porquê de estarem a querer fugir a estas questões todas que a família faz. O mínimo que se pode fazer é uma investigação. E eu não estou a perceber porque é que estão a querer fugir a isto. E no fundo o que a família quer, para além de ter tido esta perda gigante, é conseguir perceber o que é que se passou. Seja suicídio, seja homicídio, o que quer que seja, a justiça tem que ser feita. E nós não nos podemos calar em relação a isto. E eu estou a sentir que este assunto não está a ser falado o suficiente. Está a ser falado nas redes sociais, mas eu quero ver isto nas notícias. Isto tem que ir para todo lado. Isto não é um assunto de ficar nas redes sociais. Isto foi uma vida que se perdeu. E volto a dizer, quando é o contrário, as caras estão por todos os lados as caras aparecem. Volto a pegar no caso do autocarro. Quando as pessoas fazem barulho, é tudo, são marginais. Mas enquanto as pessoas estão a tentar levar isto nas calmas, ninguém diz nada, toda a gente ignora. Mas se começam a fazer barulho a sério, já é o fim do mundo. Nós não podemos andar de olhos fechados e isto está a ir... O mundo está a ficar um sítio mesmo assustador. Isto está a ficar assustador. A justiça tem que ser feita. E a cara deste homem não é para ficar aqui. Mesmo que ele não tenha feito nada à menina, ele andou a perseguir aquela família imenso tempo. E perseguição é crime. Tem que ser punido. Acabou. Volta a pôr aqui a cara do homem, porque quando é ao contrário as caras estão por todos os lados, mesmo quando as pessoas são inocentes. E não me interessa se ele é branco, se ele é azul, o que quer que seja. Se ele fez um crime, tem que ser punido. Ponto. Mas isto é que me irrita, porque quando é ao contrário as caras estão por todo o lado e é a primeira pessoa que aparece. As coisas não são assim. E estes assuntos revoltam-me. Isto é horrível, isto é nojento, isto é um país de vergonha. Vergonha. Aos familiares da Maria, muita força para todos e espero mesmo que justiça seja feita, porque isto não é justo. Não é justo, nem para vocês, nem para ela que perdeu a vida aos 17 anos, não é? E não é possível uma pessoa se suicidar, meter uma corda no pescoço e amarrar as suas mãos, por favor. Por favor, não precisa de vir aqui um polícia para me dizer isso. Ser deixado em branco. Não podemos fingir que nada aconteceu.
principalmente uma menina que estava em busca de chegar para o seu 10º ano, fazer o curso que sempre sonhou, que ela queria ser estilista. Os sonhos dela não podem morrer. Ela estava a se dedicar em casa ontem. Estava preparada até uma festa da tia. Vocês acham que uma pessoa que estava fazer de tudo, mandou mensagem pra gente toda contente, gente, que graças eu vou fazer eu quero me embelezar, eu quero preparar a festa da minha tia, eu quero comer uma... Se suicidou? Vocês acham mesmo uma pessoa que estava a se dedicar? Porque ela sofreu muito aqui no 9º ano, muitos de vocês devem sofrer aqui nessa escola e ficam em silêncio como ela ficou. Vocês acham mesmo que uma pessoa pode tirar a própria vida? Ainda mais sozinha com o irmão pequeno em casa? Alguém que ela cuidava? Vocês acham mesmo? Então eu gostaria de deixar bem claro a pessoa que ela foi e que ela não pode ser esquecida. Obrigada pela atenção.